Bem, boa tarde a todos, senhora vice-reitora, uma alegria grande sua presença. Para mim é um prazer muito grande poder partilhar o início desse processo da efetiva elaboração do que a gente espera ser uma das ferramentas mais relevantes para a internacionalização das instituições de ensino superior no país, que é colocar as informações centralizadas, mapeadas e compiladas para facilitar a inserção do Brasil no cenário acadêmico internacional do ensino superior. Então, um pouco do contexto, a professora Denise já falou, né? A rede Andifes, a rede ISF, a rede Andifes e ISF surgiu lá em 2013 como Idiomas Sem Fronteiras, como Inglês Sem Fronteiras, virou Idiomas Sem Fronteiras, para responder uma demanda específica do programa Ciências Sem Fronteiras e oferecer a proficiência acadêmica em língua inglesa e outros idiomas para a comunidade, né? Nesse período, como a professora Denise falou, foi também, não, acho que isso a Denise não mencionou, mas foi também a Denise e o Valdenor que sugeriram ao secretário a criação dessa coordenação que fosse um órgão que articulasse todas as ações de internacionalização de ensino superior, que estavam meio que dispersas na CESU. Esse órgão foi criado, né, a SEGAI, com o nome, não foi o nome original que vocês sugeriram, mas no final foi a Coordenação Geral de Assuntos Internacionais. E nesse período foi feita essa proposta desse portal que foi engavetada e ficou um tempo engavetado, né? Eu entrei como vice-presidente do Inglês em 2017, trabalhei com a Denise e o Valdenor até 2019. De 19 a 24 fui secretário de Assuntos Internacionais da UNB e tive a oportunidade de trabalhar com o Valdenor no Segrifes, na direção do Segrifes por 4 anos, de 19 a 22. 3 anos, né? E no final do ano passado, então, a Denise me convidou para que apresentássemos esse projeto de pós-doc para a SEGAI, que é a coordenação que eles haviam sugerido, que foi criada, para a efetiva criação desse portal como um estágio pós-doutoral aqui na SEAD, com o apoio da SIM também, para a parte técnica, né? Então, a SEGAI abraçou a ideia, então, além de patrocinar com o TED, né, que veio para cá para possibilitar pagamento a bolsistas e ações, também com um valor para consultor, que foi o Mário, que está aí nos ajudando também nessa parte de configuração técnica desse portal. E mês passado, então, eu fui convidado para assumir exatamente a SEGAI, que é quem está patrocinando tudo isso, né? Então, eu depois de refletir e conversar com muitas pessoas, decidi aceitar esse desafio, mas não desejo me afastar do pós-doc. Então, eu desejo me manter na pesquisa. E agora eu estou lá dentro para efetivamente colaborar para que isso realmente saia, para que a gente tenha implementado esse portal, se Deus quiser, no próximo ano, né? Se Jesus ajudar, os dois. Todo mundo aqui é de fé, gente. Para que a gente consiga colocar isso no ar. Bem, o portal se justifica, né, pelo contexto que estamos, né? A gente precisa efetivamente trabalhar para efetivar uma política de internacionalização e dar mais visibilidade para o nosso país, né?
Sabemos dos desafios que temos à frente de nós, né? Limitações estruturais para a atração de estudantes e pesquisadores, a dificuldade de visibilidade internacional para as IES brasileiras, a falta de pessoal para a construção de sites internacionais. A gente trabalhando no Segrifes por tanto tempo, sabemos das diferenças, da assimetria da internacionalização nas diversas instituições do país, né? Nós temos instituições que estão bastante avançadas, o FRJ, o FMG, o FPR, o URGS, que tem recurso, né, tem pessoal, e outras que estão ainda engatinhando no processo. Temos as estaduais, que têm seus próprios desafios, as municipais, temos as privadas que estão aí. Já existe um portal studyinbrasil.com.br, que é comercial, que é de uma instituição privada. Então, a gente precisa reunir e mostrar a força que temos, né? As vantagens que temos, né? E que são grandes vantagens e o mundo não sabe, né? Dessas possibilidades. Então, a gente busca uma maneira de dar mais visibilidade às várias ações que governos e entidades no país promovem e desenvolvem, né? O PEC-G e o PEC-PG, que estão fazendo 60 anos esse ano, é um dos programas mais bem-sucedidos e que tem governos aí fora que não sabem das informações. E tem estudantes interessados que não acham o caminho das pedras, né, para poder participar. Então, esse portal tem esse intuito, né? Então, a finalidade está aí bem clara: divulgação articulada das ações, programas e projetos de internacionalização. O foco é no público nacional e internacional. Objetivos estratégicos. De cara, é um portal que vai sair quadrilíngue. Então, não é a tradução de máquina, a tradução do Google. É um portal que vai ser elaborado em português, inglês, francês e espanhol. Para consolidar e dar visibilidade às IES brasileiras e dar um lugar que o Brasil merece, né? Nós participamos, durante esse tempo todo, tivemos a oportunidade de participar de várias feiras internacionais e a gente vê países em desenvolvimento como nós e não tão atraentes, não sei, mas que pareciam não ter a capacidade que nós deveríamos ter, e eles se vendem de maneira, se apresentam, não se vendem, né? Mas se apresentam de maneira muito mais organizadas do que nós, né? Estandes, o Chile tem, a Costa Rica tem, Colômbia. Paraguai, Colômbia, e nós somos timidamente mostrados nessas feiras, né? Não vamos comparar não precisa comparar com Canadá, com Japão, China, Coreia, que tem estandes assim, absolutamente, Turquia, né? Não dá para comparar, mas dá para a gente nos mostrar de maneira mais organizada. Então, queremos sim consolidar a inserção do Brasil no mercado que é pujante, o mercado de internacionalização na academia. E talvez a gente está aí num momento crucial, que é com essa tendência dos Estados Unidos fechar a porta, né, para estudantes internacionais, e vai abrir um vácuo aí, quem sabe a gente pode colher alguns frutos disso aí, né? E essa ação tem um alinhamento com o Plano Nacional de Educação também, responde a metas 12.12 e 13.7, né? Fomentar a mobilidade estudantil e docente internacional e promover consórcios e visibilidade nacional e internacional de ensino, pesquisa e extensão. Tem também esse alinhamento com os programas governamentais de internacionalização. Então, será um local a mais para
para que todas essas ações sejam mapeadas, consolidadas, compiladas e apresentadas. Esse primeira fase, a gente fez um estudo, o Mário e eu fizemos um estudo em 27 sites semelhantes de diversos países, né, buscando o que tem sido feito, né? Não precisamos de inventar a roda, vamos ver o que os outros países estão fazendo, né, para encontrar as características relevantes, né, e para ver o que faz sentido para nosso portal, o que é possível no nosso portal e o que é desejável no nosso portal, considerando as especificidades do nosso país, né? Um dos estudos que a gente fez, a gente viu o Study in Sweden, da Suécia, tem lá presente todas as 22 universidades do país. Para a gente é difícil isso, né? Nós temos um número muito maior de instituições e é um desafio muito maior, né? Então foi feito esse levantamento e a gente vai iniciar com uma proposta de itens que é o produto mínimo viável, que é o que a gente considera mais fácil de realizar de início, né? De início do trabalho. Porque é um trabalho, o projeto que a gente apresentou é para 1 ano, mas a gente sabe que o portal, do jeito que a gente imagina, não vai dar para ficar pronto em 1 ano. Mas algo dá para ser apresentado em 1 ano e aos poucos, se a gente conseguir sensibilizar os governos que virão, a gente vai ampliando na medida do possível, né? Então são páginas institucionais sobre o Brasil, sobre o sistema educacional, sobre vistos, informações práticas, um diretório das IES, então para o estudante poder fazer uma busca por área, eu quero procurar um curso de doutorado de biologia marinha, onde que é possível fazer isso no Brasil, as oportunidades que surgem, né, programas, seja da CAPES, seja CNPq, para mobilidade internacional, notícias e eventos e contatos e FAQ, contatos com as instituições, né? Há países que têm órgãos ou áreas específicas para responder ao portal. E esses países têm staff para responder a perguntas dos interessados. Nós provavelmente não teremos isso. As perguntas têm que ser feitas diretamente para a universidade a qual você tem interesse em estudar, né? Então a gente vai ter que adaptar isso aí para a nossa realidade. Em futuras expansões, o sistema de busca avançado por cursos e programas, integração com mapas e informações geográficas, e pretendemos disponibilizar uma página para cada instituição de ensino superior do país. Então, a ideia é que informações básicas estejam ali disponíveis, mas que cada universidade, se tiver um interesse, pode alimentar o portal com outras informações específicas para facilitar para o internauta que esteja interessado em vir para o país. E nós temos recomendações iniciais, né? Isso é mais fruto do trabalho do Mário, sobre acessibilidade, sobre recursos mínimos, né? Para que estejam disponíveis desde o início do trabalho. Então isso aqui eu não vou passar, mas é um pouco do resultado do benchmarking que a gente fez. A gente encontrou em maior ou menor escala tudo isso nos portais que a gente pesquisou. Então tem alguns portais que são bem detalhistas, né? Você vai vir estudar aqui com crianças, então essas são as facilidades que o governo oferece ou que a cidade oferece. Então tem sites que são realmente bastante abrangentes, né? E que tem muitas informações. Outros têm bem menos, né? Não são todos
Nem todos os 27 sites que visitamos são maravilhosos. Tem alguns bem fraquinhos mesmo. Então a gente não vamos chegar nesse mercado lá na rabeira da fila, não. Nós vamos chegar de maneira mais robusta. E aí eu queria convidar o Mário para a mesa aqui para falar um pouquinho de alguns exemplos que a gente pensou para partilhar com vocês de alguns dos sites. Eu não sei se você está falando não, cara. Isso aí eu não... Bom, são só exemplos. Acho que a ideia aqui não é nem explorar os exemplos, mas é mostrar que o que foi apresentado até agora, esse benchmark que a gente apresentou até agora, ele ainda não é o mapa do nosso site. Tem itens que são incríveis. A gente olha e fala, nossa, eu quero muito isso no Brasil. No Brasil não dá não. Essa questão das 22 universidades do país inteiro. O Japão tem um mapa de como você chegar até todas as universidades. Aqui no Brasil tem universidades que você não sabe nem onde fica. Né? Você fala, você chega na cidade e o povo, não, você pega, vai a pé ali. Né? A primeira vez que eu fui em Diamantina para achar a Universidade de Diamantina, eu dei tantas voltas que eu não sabia chegar. Imagina você colocar isso num site de como você chega de transporte público em mais de 200 universidades no Brasil. Vai ficar um pouco complexo. Que é um continente também. Exato. Exatamente. Exato. É a nossa realidade, né? Um país continental com uma diversidade muito grande. Né? Então o benchmark, na verdade, aqui, e os exemplos que a gente vai mostrar, eles tentam no ombros de gigantes. Então, como a gente olha o que já está bem feito e o que a gente consegue fazer sem ficar 1, 2, 3 anos criando a roda com tanto carro na rua. Né? Então, o primeiro aqui, né, o da Alemanha, ele tem uma cara que, sinceramente, eu não gosto. Então, assim, eu já entro nele e eu falo, pelo amor de Deus, não consigo navegar nisso. E aí, entre outras pessoas que falam, nossa, que lindo. Então, opa, peraí, teremos um problema de usabilidade, teremos um problema de design. Ou não, porque novidades, que não estão nessa apresentação ainda, mas novidades de ontem, graças a esse povo incrível da SIM, que já nos deu um horizonte absurdo, falaram, olha, vocês têm certeza que vocês querem fazer esse site mesmo? Fazer no sentido de, querem criar do zero? Você quer colocar um design para fazer esse site? Depois, alguém para definir fonte, cor, depois fazer back-end, front-end e tudo mais? Não, estrategicamente dentro do Brasil, use o gov.br. Né? Então, se conseguirmos, com alguém no Mac, se conseguirmos um gov.br, nós ganharemos 1 ano de desenvolvimento, mais que isso, porque o gov.br já é um CMS, ele já é um módulo de websites já é um website com módulos. Então eu vou chegar lá e falar, eu quero ter um banner desse gigante do Say Hello to Brasil. Ok, existe esse módulo lá dentro? Existe. Então eu vou colocar uma foto bonita ali e vou colocar esse módulo lá. Né? Eu quero que isso seja acessível. Todos os sites do governo já são. Mas todo gov.br que eu entro é horrível, é ridículo, eu tenho raiva de navegar neles. Boa parte eu também tenho. Só que quando você navega um pouco mais, você percebe que não é culpa do módulo em si. Tem outros que são ótimos. Ótimos talvez seja um exagero, mas tem outros que são muito bons. Né? Eu esqueci o nome daquele dos hospitais. EBSER. E com isso, a ideia é pegar esses exemplos, né? Você pode ver, você sai da Alemanha e vai para o Canadá, tem outra cara completamente diferente. Né? Assim, nem parece que eu estou falando de novo de estúdio aqui no meu país, né? Você vai mais sóbrio, mais clássico. Aí você vai para o Japão. O Japão é lindo, é muito bonito esse site. Assim, mas ele não tem nada a ver com o que a gente faria, por exemplo. Mas ele é muito bonito, as cores, as fontes, os mapas, a navegação. Então, ele nos dá ideias de que, olha, dá para ser diferente. O Chile já lembra um pouco da Alemanha, só que com menos usabilidade logo de cara. Então, a usabilidade... Tem, parece. Lembra muito o Sway da Microsoft. Ou seja, é ruim. Né? Mas assim, é uma navegação tão inútil, muitas vezes. Tem alguns que tem uma navegação inútil. Você navega 2 km para começar a achar informação. Então, olhar isso também é interessante, mas a gente vai olhar para o GovBR, se der certo, ou, se não der certo, para um outro CMS, que daí a gente vai contar ainda mais com o apoio do SIM para a gente não tomar uma decisão estranha.
mas já sai de alguma coisa pronta, alguma coisa que tenha atualização constante, que já tenha preocupação de acessibilidade, que não sejamos nós fazendo testes infindáveis para saber se o leitor de tela funciona para aquilo. Saber se, por acaso, a segurança do portal realmente está em dia, né, na última versão. Então, é para isso que a gente faz esse benchmark. Até a Índia tem mais sobra do que alguns que a gente viu aqui. Mas olha só que legal. Numa imagem super simples, eles têm 6 passos de como fazer. A Alemanha tem isso, vários outros têm isso. Então, isso aqui é uma ideia. Qual a ferramenta? E tem uma coisa muito interessante também sobre o design dos sites. Tem uma amiga minha que ela é web designer, hoje ela trabalha... Natália, ela trabalha numa empresa da Suíça. Eu conversando com ela sobre o portal, ela falou, olha, pensa que a internet toda é um mundo. Não, pensa que a internet toda é um país. Se você falar, as culturas são diferentes, mas na hora de programar, existe um padrão meio geral, meio uniforme, não porque as culturas são parecidas, mas porque você precisa de designs, você precisa de protocolos, você precisa de desenvolvimentos que conversem com 3, 4 navegadores no mundo inteiro. Então, se você foge muito, como a quem estava presente na década de 90 na internet, algumas pessoas talvez se lembrem que as pessoas tentavam de tudo no website, que você abriu o site que ia tudo pipocando, pulando todas as cores, era uma experimentação absurda. Hoje você não tem mais isso nos principais portais, né? Então o que a gente trouxe aqui é muito mais de experiência. Essa experiência de 6 passos, ela pode ser usada no Brasil, algo parecido, que é semelhante com aquele que você gosta da Alemanha, que também tem um passo a passo, só que é outra forma de apresentar. Então, isso nos dá ideias. O conceito a gente descobre depois. Como fazer a gente descobre depois, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque na consultoria, que eu vou entregar até o começo do ano que vem, quero entregar antes, mas até o começo do ano que vem, o primeiro produto já foi entregue, basicamente o Virgílio já apresentou os resultados, que era, né, rever as pesquisas que o Virgílio fez e reorganizar de uma forma que a gente possa aplicar no portal. Agora, o produto é de estratégia de comunicação. Esse é divertido, que é conteúdo e estratégia de comunicação. O que tem que estar lá dentro? Quais são as ferramentas de comunicação? Quais são os fluxogramas que essas ferramentas de comunicação precisam considerar? Né? Como é que eu vou considerar que uma instituição vai se comunicar naquele portal? O que fica na página dela? O que vai para o portal principal? Quais são as prioridades? Como é que você tem acesso? Qual é o mapa das pessoas que alimentam isso? O que é uma informação? Então, esse mapa é um produto que tem que sair agora. Para que no produto 3, e esse vai ser o mais divertido, é o documento final falando, olha, a receita do mapa combinado com todo mundo vai ser mais ou menos essa. E aí vai contar muito com toda a articulação que vai ter que ser criada com todo mundo para saber o que conseguimos fazer de fato para esse portal. Numa primeira versão, qual é a primeira versão? O mínimo viável. Qual é a segunda versão? Quais são as aplicações que a gente pode pedir para melhorar, para criar, para desenvolver? Qual é a terceira versão? Quais são as novas formas de interagir com esse site, de acesso? Quem são as pessoas que podem alimentar isso? Então, tudo isso nós precisaremos de fluxo de projeto minimamente escrito para guiar quem for tocar isso, independente de qual instituição, independente se for no MEC, se for numa instituição aqui ou alguma parceira. E é basicamente essa a ideia da consultoria. Porque o portal, depois que eu coloquei no ar, qual é o fluxo para que isso se mantenha? E aqui eu devolvo para você, que esse povo aqui é você que vai conversar esse ano. Pois é, então a gente está bem ciente que é algo que não depende, não tem como depender de um grupo pequeno para ter sucesso. A gente, claro, precisa do apoio do governo e, voltando rapidamente, vocês separarem aqui, tem o selo lá da... Preciso de óculos? Tem o selo aqui em cima do Ministério da Educação da Índia, vocês podem ver, tanto no Japão como também no Chile, não é no alto, mas lá embaixo tem. Então, aqui tem do governo do Canadá. Então, nem todos os sites possuem, os sites dos 27 que a gente visitou, possuem o selo de um governo oficializando aquele site e oficializando o apoio àquele site. O nosso, pretendemos que tenha o selo, pelo menos, do MEC, do MRE, do MCTI, do Ministério das Cidades e do Ministério de Turismo.
Então, nós vamos buscar apoio de várias instituições para que consigamos, porque muita coisa, por exemplo, é importante, é interessante para um estudante que queira vir estudar aqui, saber um pouco sobre turismo também, porque a pessoa que vem, ele quer fazer turismo. Então, a gente não precisa de descabelar para criar páginas sobre turismo. Temos no Ministério do Turismo, vamos acessar aquilo ali. Vamos fazer com que o estudante possa... eu estou interessado em estudar em São Carlos? Beleza, quais são as opções em São Paulo para turismo de fim de semana? Eu estou em São Carlos, vou morar em São Carlos, para onde que eu posso passar um fim de semana para conhecer? Então, busca isso no Ministério de Turismo, busca isso no site, tem um site Viajar, Travel in Brazil, por exemplo. Então, buscamos a convencimento das pessoas para ter uma sinergia para trabalhar em conjunto com esse projeto. E precisamos também garantir a continuidade disso, a gestão disso ao longo do tempo, né? A manutenção disso. Queremos que as instituições abracem o projeto e alimentem o portal com informações de cada instituição. Mas tem que ter um grupo de pessoas acompanhando o site ao longo dos anos, para tratar de questões mais gerais em relação ao site. Como fazer isso acontecer é um dos desafios pelos quais eu aceitei assumir esse cargo, porque eu acho que lá dentro eu posso tentar garantir que isso ocorra, né, de alguma forma. E também instituições privadas, não ligadas ao governo, não privadas, mas não governamentais, Endifes, Abruen, Conif, FAUBAI, GCUB e outras, né? Global, informações centralizadas, fortalecimento da imagem do país, a promoção da interação institucional. Então, não apenas indivíduos, mas instituições podem entrar no nosso site e buscar parceiros em potencial no Brasil, descobrir onde estão os grupos de pesquisa desta área, em quais universidades que eu gostaria de desenvolver uma parceria. Ampliação e fortalecimento das redes acadêmicas, né? Os próximos passos, o Mário finaliza o produto 2 e 3, e lá no MEC eu vou também desenvolver, fortalecer outras parcerias para viabilizar o portal. Então, o portal é uma ferramenta vital para a internacionalização da educação superior brasileira. É isso que a gente vai tentar apresentar para todos os parceiros. E, naturalmente, eu agradeço muito ao UFSCar por estar abraçando esse projeto, por viabilizar isso. É o meu segundo pós-doc e eu faço questão de não interromper, eu quero chegar ao final desse pós-doc. Sei que vai ser difícil. Falei com a Denise no final do ano, eu quero fazer esse pós-doc porque eu quero uma vida um pouco mais tranquila, não quero trabalhar com gestão, quero me afastar, mas não deu muito certo, né? Não foi isso que o universo reservou para mim, mas tudo bem. Nós temos esse slide aqui para perguntas e respostas, a gente pode ter um momento de perguntas e respostas e aí no intervalo que é programado a gente continua conversando com quem tiver alguma pergunta específica. Aquele slide que nós mostramos com os passos, né, da Índia, a grande parte dos sites internacionais possui esse passo a passo. Nós tivemos cuidado de ver qual que é o passo a passo em cada um desses sites, o qual caberiam para nós e quais seriam os bem específicos nossos. E a gente já vislumbrou que um dos primeiros passos nossos é aprender português, que o estudante pode começar online, gratuitamente, um ano antes dele vir para o Brasil. Então, nenhuma outra instituição que a gente viu tem esse benefício de você fazer gratuitamente online para começar a aprender a língua do país antes de ir para lá. Então, isso já é um diferencial
que teremos em relação a essa. O outro diferencial da maioria é o ensino gratuito. A gente tem que lembrar que muitos desses sites Study In, o objetivo deles é financeiro. Nós precisamos de aluno que pague. Nós não precisamos de aluno que pague. Uhum. Então, no setor por que estudar por que estudar no Brasil? Certamente estará lá o fato de ser ensino de qualidade gratuito. 100% gratuito. Que são raríssimos os países que podem oferecer isso. Né? Os países oferecem mobilidade. Você pode vir aqui fazer 6 meses, 4 meses, 1 semestre do seu curso de forma gratuita. Você não vai pagar tuition, mas você vai pagar, claro, hospedagem, vai pagar alimentação, se tiver taxa administrativa você vai pagar, mas o curso inteiro gratuito, na Finlândia tem isso. É um ou outro país que oferece isso. Né? Eles têm sempre esse outro objetivo. Né? Então nós temos grandes vantagens que precisam ser divulgadas. Né? E eu trouxe isso aqui para falar exatamente sobre esse item de aprendendo a língua nativa, também presente em praticamente todos os sites. Então tem lá sempre o menuzinho de aprender a língua nativa, mas em todos eles, cursos pagos.